Fala, minha gente, chegamos. Boa tarde. Muito boa tarde, linda tarde de segunda-feira pra você. Como foi seu domingo? Como foi seu domingo? Meu domingo foi em viagem, voltando pra casa. Dá a impressão dia de que dá palestras. É verdade, pra mim é quase sexta-feira já. Emendou tudo, né? Aham. Foi emendando Estava tudo. em Caruaru, depois Recife. Foi um final de semana intenso. Bolo de rolo. Não. Não trouxe? Não. Não trouxe? Não. Então volta lá. Pãozinho Pensei em trazer. chineque Não, eu trouxe? encomendei. Pãozinho chineque trouxe? Tá vendo? Boa tarde Mas pra eu você. lembrei, eu encomendei e depois desencomendei. É mesmo. Porque bolo de rolo não é saudável. Aí eu, de vez em quando, eu trago umas comidas pra vocês. Mas era pra gente. Aí eu decidi que eu vou fazer um bolo de aipim pra vocês. Pode ser? Ah, combinado. Porque aí fechou. pode, não tem glúten, não tem leite. Tem leite de coco, não tem leite de vaca. Aí tem, entendeu? Eu vou trazer amanhã. Eles Ah. vão contar. Deixa eu te dar um abraço. Por quê? Porque o pessoal lá de São Francisco mandou muito abraço pra você, pro pastor que Robson Aleixo. querido. Obrigado, Gabriel. E aí, Cara, se eu for abraçar toda vez que manda um abraço, não vai fazer mais nada, vai ver Não, grudado. porque lá é minha casa, né? Aí é minha casa, daí da minha É. casa eu posso trazer esse... Ah, mas eu achei Ah, então bonitinho. deixa eu mandar os abraços Eu também. achei bonitinho o que ele fez. Então, mas Ele trouxe de todo mundo num só. tem gente que não fala Você nem oi pode pra fazer mim. o mesmo. Tem gente que fala assim, Darlene. Nem te cumprimento, já manda fala abraço. oi, já assim, qual é Eu seu amo a função? Darlene. Não, e Gente Darlene... linda. E tudo bem, se amar, mandar pra te abraçar toda vez que ela me manda abraço. Ai, Vai fazer mais eles nada são na os vida. amores. Põe no soro e abraça. Eu queria mandar um Mas vocês abração pessoal da Central, principalmente os jovens da Central de Joinville. Um pessoal muito legal. E pra Camila. Camila, você que tá me ouvindo aí, que é a motorista que me trouxe no aplicativo ontem. Fantástico, uma pessoa com fé, e pros seus filhos também. Que legal. Legal, que Muito penso. Eu tenho uma lista enorme, viu? Um dia ou outro, ó, aguardem aí, viu? O pessoal que me mandou os nomes na lista. A gente vai aos poucos, ao longo da semana, do mês, vamos mandando os abraços Boa, aí. boa. E o programa de hoje é pra sobre manter a audiência. abraços. Como a gente viaja e traz abraços. Não? Não, não é sobre Ué. isso. Hoje nós vamos falar sobre partos. Aí o Aleixo falou agora há pouco assim, hoje é com Darleide, porque ela que tem útero. Mas é ele, a pessoa diz assim, eu tenho útero no corpo da minha esposa. Então, hoje Então eu isso tenho é uma bonito. boca, eu tenho uma boca e outro corpo também. Eu que vou falar. Segue a lógica, segue a lógica. Vai que Mas vai. é claro que o programa conta com vocês e você aí de casa também. Nós vamos conversar sobre os tipos de partos, sobre a experiência do parto, sobre o que significa esse momento para a mulher conhecer melhor, ter mais informações, o que para muitas foi um momento delicado, para outros que estão se preparando. Vai ser muito interessante nós ouvirmos hoje a Priscila Bolsoni, que é enfermeira obstetra e estará aqui até as 4 da tarde para tirar as suas dúvidas, para respondê-las uma a uma, especialmente já aproveitando e convidando você para interagir, mandar a sua pergunta, a sua interação pelo nosso WhatsApp. Hoje é o dia de oportunidades que não podem ser perdidas, porque o que tem de preconceitos com essas coisas. Oh. A gente tocou em um aqui, né? Por exemplo, a decisão sobre isso, as informações sobre isso é de uma família. Então eu não posso falar, não tenho útero, não tenho nada a ver com isso. Mas temos muito e há desdobramentos. Então a gente precisa mesmo parar, tirar as dúvidas, se concentre aí, manda o que você quer mandar. Verdade. Legal que eu tava conversando com a Priscila e até ela contando de uma região do Brasil que ela foi, região do Amazonas, em contato com algumas mulheres, algumas parteiras que não se utilizam das mesmas tecnologias aqui, mas aquela questão mais raiz, digamos assim, mais... Natural, vamos dizer, da isso. cultura dele. E ela falou que aprendeu muito e vai falar um pouquinho pra gente sobre Que legal. esses dois pontos aí também, né? Da modernidade, de como era. Muito interessante, viu? E tem história também, história real, pastor Aleixo. Pois é, né? Vamos escutar aí, fica aí, porque o momento da história é sempre muito top. Porque é o momento que a gente gruda. O jeitinho de quem diz assim, eu não tô sabendo qual é a Eu não lembro história, qual que é a mas história. vai ter. Não, a gente nunca tá sabendo qual é a história, por isso que vai ser contada. A gente nunca... Não sou eu que vou contar a gente história. nunca falha É com da você. Juliana. Bem rapidinho, nós vamos e voltamos aqui no seu Entre Família, que só está começando nessa baguncinha organizada. Até Até já. Simbora, vamos que vamos, é o seu Entre Família, nesse começo de semana, segundo dia da semana, e você coladinho com a gente, mês de agosto já indo embora, voando, né? A gente já tá na reta final aí de agosto, e que bom ter você junto com a gente, quase que encerrando mais um mês, mas sempre dando início, né, a novas
a novos conhecimentos, a novas oportunidades. E hoje, assunto bom demais para a gente conversar e desmistificar também muitas questões relacionadas ao parto, tá bom? E até por falar nisso, a história que a gente vai conhecer daqui a pouco é da Juliana Verano. Ela que é dona de casa, tem uma história sensacional, uma história de um parto inusitado. Eu não vou dar muitos detalhes, mas a história é linda e você vai conhecer daqui a pouquinho. Ela vai contar pra gente e vai trazer também o fruto desse parto inusitado aí. Você vai conhecer já já aqui no Entre Família. E tem muito mais, né, Darli? É inusitado, mas rola um susto, né? Um susto. Oh. Porque a história conta de que o primeiro parto foi o chamado parto a jato. Daquele que nasceu. E nasceu, sabe onde? No gramado. Foi. A segunda filha, né? A segunda. No gramado. Fica ligado. E aí você de casa deve estar lembrando também da sua própria experiência, de alguém mais conhecido, de um parto interessante ou numa situação desafiadora, por demais, dolorosa, quem sabe. Tem dúvidas? Pergunta pra gente no 98315-0249. Nós fazemos o programa juntinhos, afinal, nós estamos ao vivo e esperamos você. A gente já vai começar conversando e tirando nossas dúvidas aqui com a especialista, que é a Priscila. E a Priscila Bolsonaro é enfermeira obstetra que lida com isso, tem muita coisa para dizer para a gente, tirar nossas dúvidas. Seja bem-vinda, Priscila. Obrigado por estar aqui. Senta nesse sofá para a gente conversar sobre esse assunto tão importante que é o início de uma estreia, né? Boa tarde. Bela estreia. Uau! Eu amo essa estreia quando é a jato, gente. A gente que é parteira, enfermeira obstetra, a gente ama parto a jato. A gente não tem medo, porque os bebês vão nascer independente da gente. Eles nascem mesmo. O que é, então, claro, o nome por si só já indica o que seja, mas vamos, então, a partir desse tipo de parto, vamos dizer assim, saber também sobre outros tipos de parto. Você pode descrevê-los para a gente, os principais? Hoje a gente fala sobre duas vias de parto, que é a via baixa, que seria a via vaginal, e a via alta, que seria por via cirurgia, né, a cesariana. E nessa via baixa, a gente tem dois tipos de parto, né? Que seria o parto normal, que é o parto via vaginal com intervenções. E essas intervenções podem precisar de uma ocitocina, que é para ajudar a ter contração, uma analgesia de parto, que é para aquela mulher que não está tolerando bem a dor. Ela pode ter esse acesso, tanto no SUS quanto no convênio. A mulher tem esse direito de ter essa analgesia. Então, a gente chama isso de parto normal. Agora, o parto natural é o parto que a mulher tem o bebê sem nenhuma intervenção, que era o parto de antigamente. Então, é possível, a gente incentiva muito as pacientes que busquem esse parto mais fisiológico, mais natural. Não é impossível. Existe todo um preparo que eu digo que é espiritual, é emocional, mental e físico. Então, é possível. Mas com a nossa cultura não é tão fácil assim, porque a mente das mulheres está muito cheia de medo em relação ao parto. Então, é desafiador para a gente, como profissional, também ajudar as mulheres, as famílias, em relação ao parto, a perder esse medo. Mas a via alta, né, que seria a cesariana, ela é recomendada em casos de realmente quando tem alguma emergência, uma intercorrência. Então, depois, se vocês quiserem, eu posso comentar um pouquinho, a gente comparar um pouquinho do que é a nossa realidade no Brasil e em outros países de primeiro mundo, que é bem diferente do que a gente vive no Brasil. Eu acho que isso é uma informação importante. E em quais circunstâncias específicas a gente pode já começar a pensar num parto cesáreo, numa cesárea? Então, poucas situações, elas vão dizer que durante o pré-natal a gente vai ter certeza que essa via de parto vai ser cirúrgica. Então, o que a gente tem hoje é uma desatualização mesmo profissional. Então, tudo vira cesárea no Brasil. Até quem não tem nada vira cesárea, então quem tem alguma coisa ainda mais. Então, a gente tem poucas situações que vão realmente indicar uma cesariana e algumas delas são intraparto. Então, assim, quando a gente já está em trabalho de parto, uma delas é o prolapso de cordão. O que isso quer dizer? É quando rompe a bolsa da mulher e o cordão umbilical ele passa por baixo do bebê. E isso é uma emergência, uma urgência, tem que resolver urgentemente. Bebê deitado, sabe? Bebê que não quer nem ficar de bumbum e nem de cabeça, também é indicação de cesariana, porque o bebê não sai pelo ombro. Então, realmente, o bebê sentadinho nasce, o bebê de cabeça nasce, mas o deitado, né, não tem como nascer. Ruptura de útero.
Também é uma indicação de cesariana. E quando tá tudo normal, com o bebê, foi feito ultrassom, acompanhamento, tudo bonitinho, tudo certinho, mas a mãe, né, enfim, opta por não, eu quero cesárea. Tem alguma indicação, né, algum preparo para isso também? Como é que funciona essa questão? E se ela tem o direito também, né? As mulheres têm direito a dizer, eu quero cesáreo por conforto. Eu penso que vai ser melhor, eu temo o parto vaginal. Uma data marcadinha. Ela tem esse já. direito. E havendo esse direito, também ele é franqueado às mulheres, por exemplo, pelo SUS. Sim. Porque sabe-se, assim, a depender especialmente da região ou do lugar onde você está sendo atendido, um médico pode te induzir a não, o médico pode dizer não, as condições ali não serem favoráveis. Mas ela tem esse direito? Sim. Hoje a gente tem uma lei, né, do direito da mulher. Eu acredito muito nisso, assim, eu não sou uma enfermeira obstetra que é ativista. Então, eu acredito que a mulher ela tem que ter a informação para que ela possa fazer uma escolha de verdade. Baseada numa informação verdadeira, porque o que a gente vive hoje é muito medo. Elas engravidam e elas não conseguem nem aproveitar a gravidez porque elas estão apavoradas, com medo de tudo. Algumas estão morrendo de medo do parto normal, mas outras também estão morrendo de medo de uma cesárea, porque é uma cirurgia. Exato. Então, assim, a gente não pode falar assim, esse parto é mais fácil, esse é mais difícil, porque os dois têm seus riscos e benefícios. Então, quando a gente olha para a cultura no nosso país, a gente tem uma coisa muito delicada. Então, assim, a gente tem sim. Tanto que eu trabalhei no SUS, eu estava até comentando com ele, no SUS é assim, as pacientes, elas têm uma gestação de risco habitual, que essa paciente que naturalmente tem uma evolução para um parto normal, elas já chegam lá, eu tenho direito e eu quero cesárea. E assim, os médicos não conseguem nem conversar com essa mulher para explicar para ela, olha, os benefícios de um parto. Porque é nisso que eu acredito, é na informação que não chega para as mulheres hoje. Então, esse programa hoje é muito importante, porque a gente precisa que essa informação de verdade chegue às mulheres. Porque elas têm tanta informação, fake news de um lado do parto normal e tem fake news da cesariana também. Então, elas estão todas morrendo de medo. Então, o momento que é para ser lindo, que é para ser especial, elas estão com medo. Então, quando a gente fala de escolher via de parto, eu naturalmente penso assim, é o direito da mulher, tá? Como o pastor falou, eu acredito que o parto não é só da mulher, eu acredito que o parto é da família. Então, por mais que o homem não tenha útero, eu que acompanho muito parto de famílias cristãs, acaba que pelo meu perfil no Instagram, eu atraio essas famílias, então, de todas as religiões cristãs, eles vêm. Então, a maioria são famílias com o marido, com a mulher, né, essa estrutura familiar. E, gente, o homem no parto que está presente, ele é um analgésico natural para a mulher dele. Isso. Então, assim, aquele que pega na mão, aquele que fala, amor, você vai conseguir. Assim, eu não sei nem explicar para vocês o que eu sinto estando nesse ambiente, sabe? Às vezes eu choro, às vezes eu fico emocionada, porque eu falo assim, é muito de Deus. O parto não é só uma coisa que acontece no físico da mulher, ele acontece na alma, no espírito. Então, esse ambiente de parto é muito espiritual. E quando a mulher tem esse apoio de uma equipe, quando ela tem um marido, ela tem essa certeza daquilo que ela quer, não é que ela vai ser obrigada a ter parto normal, mas ela pode buscar. Assim, eu entendi que é mais natural, que é mais saudável, então eu vou buscar, eu vou me informar, eu vou me preparar. E não é assim, tem que ser. Não tem que nascer normal. Ontem mesmo eu estava vendo uma moça muito influencer na internet, ela chorando assim no pós-parto dela, porque ela estava muito frustrada, que ela ficou em trabalho de parto, que ela contratou a equipe e foi pra cesárea. Eu falo, gente, mas por que ela está frustrada? Sabe, isso para mim me dói, porque eu falo assim, porque é isso. Ou é a mulher que quer um parto normal de qualquer jeito, ou é aquela que nem quer nem saber do parto normal, ela já quer ir agendar. Então, eu acho que o que falta hoje é as mulheres abrirem o coração para ter uma informação de verdade, sabe? Elas, às vezes, eu falo por mim, assim, a minha filha nasceu de cesárea não porque eu quis, mas porque eu fui meio que levada, porque isso é uma coisa que acontece bastante no Brasil também. A gente vai para o parto, isso tem até um documentário maravilhoso para quem quer aprender um pouco mais sobre parto, que chama Nascer no Brasil. E fala isso, que a maioria das mulheres, elas vão para o pré-natal pensando assim, vou ter um parto normal, mas acabam ansiando desesperadamente por uma cesariana. Por quê? Você vai passando os meses, aí você tá na fila do banco, alguém, nossa, que parto você vai ter?
É como se ela estivesse sendo induzida, né? Sim, sim. Pelas experiências dos outros à sua volta, de outras mulheres, que faz com que essa mulher tenha, até mesmo do ponto de vista de quem está desejando muito. E aqui vem uma reflexão para a gente pensar. Parece que a mulher vai dar mais importância à sua experiência do que ao próprio nascimento, né? Eu estou mais ocupado de como até porque em algum momento se instalou nela a ideia de que se ela não for mãe por parto natural, ela não é uma mãe de verdade. E isso é um discurso que há, assim, não, você não sabe o que é uma dor de parto, né? Porque uma cirurgia qualquer um faz, mas uma dor de parto. Então ela diz, não, eu preciso provar que eu sou mãe, e não se dá conta de que você está gerando e daqui a pouco vai nascer uma vida nos seus braços, né? Isso devia ganhar maior atenção. Eu vou agora conversar com a Juliana Verano. Ela vai contar da sua experiência de mãe em relação ao primeiro parto, principalmente. E aí depois nós vamos sabendo um pouco mais, já que ela tem 2 filhos. Juliana, onde você está? Já podemos vê-la por aqui na telinha, Juliana? Deixa-me ver. Oi. Aqui você. Tudo bem, Juliana? Boa tarde. Tudo bem, Darleide? Boa tarde. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. Ah, que bom. Se você está feliz, a gente fica feliz também. Conta pra gente, como foi a sua experiência do primeiro parto? Quais são os medos, ou quais eram os medos, como eles foram vencidos e como foi o nascimento em si do seu primeiro filho, que é o Tarek. É isso, né? Isso. Foi excelente meu primeiro parto, porque nós encontramos uma equipe médica, o Dr. Gustavo Biali e a enfermeira obstetra Alessandra Oliveira. Então eles eram super carinhosos, confiantes, passavam confiança para mim e me deram muitas informações sobre o parto normal. Minha mãe já havia me tido através do parto normal e o meu irmão também. Então eu já estava mais confiante por causa da minha mãe e o doutor Gustavo, ele foi me dando informações através de livros, de documentários, e ele me contava como seria, a enfermeira também me falava mais ou menos como seria o ambiente, o que eu teria que fazer, me preparar. Então, eles me acompanharam muito bem, eu fui muito bem assistida através dessa equipe médica e toda a minha família realmente apoiou muito, o que foi muito importante para eu ter essa confiança no parto do meu primeiro filho, Tarek. Foi um parto rápido, de 3 horas de duração, então eu cheguei no hospital já com 8 centímetros de dilatação, o que é ótimo. E depois de 3 horas ele nasceu. Entre as contrações eu dormia, foi muito bom. Eu via que o ambiente era um ambiente realmente de paz, é um ambiente que fica algo divino, porque não tem como explicar. Parece que os anjos estão lá e felizes por estar presenciando o momento da chegada de uma nova vida. E esse primeiro parto foi realmente lindo. E a enfermeira falou para mim, olha, se o seu primeiro filho, o parto foi tão rápido assim, imagina como vai ser o segundo. E eu falei para a enfermeira, olha, o segundo filho que eu tiver, eu vou colocar na minha cabeça que o parto vai durar 10 minutos. E Espera aí, Juliana, será que conseguiu? Deixa eu só comentar aqui a respeito do que o que ela está dizendo tem muito a ver com o que você falava anteriormente. Ela citou família, ela citou equipe de profissionais, ela citou conhecimento, porque ela estava sendo informada a respeito o ambiente, o local. Então, tudo é esse amparo para essa mulher ir, principalmente para a sua primeira experiência, né? Exatamente isso, faz toda a diferença. É isso que nós desejamos para todas as mulheres, né? Que elas tenham essa busca por esse conhecimento e essa proatividade mesmo, de correr atrás, né? Porque tem uma médica muito legal que ela fala que parir no Brasil não é para amadores, gente. Então, é a verdade. Ela com certeza sabe disso, ela foi bem amparada aí. Apesar de que tem pessoas que dizem assim, olha, em outros países nem sempre também é do jeito como se imagina, porque há também outras dificuldades, né, inseridas no contexto do que a percepção de um parto junto à família. Mas eu continuo por aqui daqui a pouquinho com a Juliana, não é, Maíra? Então tá, você aguarda aí que a gente quer saber do próximo parto também. Segura aí, Juliana, segura aí, Darleide, que a gente está curioso para saber mais sobre essa história aí. Mas antes, a gente precisa chamar aquele intervalo, que é coisa rápida, você sabe, né? Aproveita
aproveita para entrar em contato com a gente, já deixar aqui a sua interação ou pedir a sua revista Esperança. Enquanto isso, a gente vai para o intervalo e volta já já. E aí, como é que é na sua história? Você tem uma experiência para contar ou você tem uma dúvida? E hoje é o momento também para você pensar. Talvez se você esteja aí nesse momento de expectativa linda de uma nova vida que está chegando e tem dúvidas para tirar, tire, manda sua interação para a gente aqui. Você sabe como falar conosco. 12 983 15 02 49. E a gente estava aqui, né, numa história que está crescendo, né? Porque tem duas experiências que já ficou meio de cara aqui, que são experiências diferentes. A gente continua então ali com a Darleide falando com a Juliana. Muito bem, então enquanto você manda aí a sua interação, sua pergunta também, dá uma atenção aqui na história da Juliana, que é bem interessante. Bom, você então estava agora na expectativa do nascimento do seu próximo filho, da sua próxima filha, né? Que foi uma menina, a Aimee. Como é que foi a próxima experiência então? Eu engravidei logo em seguida, quando meu filho fez 6 meses, eu engravidei da Aimee. Sem querer, mas foi um parto que eu também falei, como o primeiro foi tão bom, esse também vai ser maravilhoso. E eu comecei a pensar, desde quando eu descobri que estava grávida, eu pensava no dia do parto. Pensava como seriam as contrações, como seria a minha emoção no momento, que cada contração era um momento a menos para eu ver minha filha. E isso foi gerando uma alegria tão grande que eu também comecei a pensar que eu queria que meu parto durasse 10 minutos. Eu falei, eu não sei se isso vai dar certo, mas eu quero que seja um parto rápido. E continuei com a equipe que eu tive no primeiro parto, com o doutor Bialy e a enfermeira Alessandra. E eles sempre em contato comigo, vendo se eu estava bem. Eles conferiam muito se eu não ganhava muito peso na gestação, para não manter, no dia do parto, a nossa pressão sobe, ficar tudo bem estabilizado. Então foi uma gestação muito saudável, foi uma gestação muito ativa. Mas eu também pensava que, se caso eu ou o bebê, minha filha, necessitássemos de uma cirurgia, de uma cesárea, eu ficaria muito feliz, grata a Deus, porque tem essa possibilidade, né, da gente estar bem e estar segura através da cesárea. Então eu estava em paz, sempre estive em paz, desde o primeiro filho quanto no segundo parto também. Então, numa quinta-feira, a gente estava em casa, meus pais estavam em casa, a gente estava num dia comum, eu senti algumas cólicas abdominais, mas eu achei que não era nada que não iria evoluir para um parto, porque era muito fraquinho. E o dia foi seguindo, eu continuei o dia normalmente, fiz almoço, fiz meu filho dormir, assisti um filme, eu falei, hoje eu vou relaxar também, porque eu quero que meu corpo descanse. Eu já sabia que estava próximo do dia do parto da minha filha chegar. Falei, não sabia se era aquele momento, aquele dia, mas eu falei, eu vou descansar, e tomava banho quentinho, e relaxava, escutava música e lia. Foi um momento muito bom. E meu marido sempre comigo, fazia massagem nas minhas costas para aliviar a pressão. Até que eu liguei para a enfermeira para falar que eu estava sentindo algumas contrações, uma dor abdominal, só que estava fraco. E logo após isso, o tampão havia saído. Ela falou, olha, venha para o hospital, vem para Campinas, na maternidade, a gente vai examinar você, mas venha tranquila, porque provavelmente não vai nascer hoje. Aí eu falei, tá bom. Fui me arrumando, e quando eu saí do banheiro, eu lembro que eu não conseguia trocar de roupa. Eu fiquei um pouquinho achando estranho, que meu corpo começou a travar. Pedi ajuda do meu marido, e aí ele foi me ajudando, pedi ajuda pro meu pai para ir pro carro. Isso foi 5 da tarde, 5:09, a última mensagem para a enfermeira. Até chegar ao carro, que deve ter demorado uns 2 minutos, eu comecei a falar, gente, eu não estou conseguindo andar mais. Eles, não, vamos, entra só no carro que a gente já vai chegar. Quando eu subi no carro, a bolsa estourou e fez igual uma bexiga, assim. Nesse momento eu vi que
eu entendi a contração de verdade e a gravidade do mundo, porque o meu corpo começou a espremer involuntariamente minha filha para fora. Eu não conseguia mais segurar e eu só, naquele momento, só passava na minha cabeça que eu tinha que fazer dar certo, que meu corpo já sabia o que estava fazendo, eu não podia atrapalhar o processo, porque era minha filha nascendo. E pedi pro meu esposo abaixar minhas calças e pegar minha filha. Deitei na grama, a gente morava num condomínio em frente ao parquinho, então muitas pessoas passavam naquele momento e foi muito emocionante porque, o vídeo, esse foi meu pai que gravou o vídeo do nascimento da minha filha. E quando ela nasceu, quando eu deitei na grama, a cabeça dela já estava para fora. Então, a gente tinha estudado uma semana antes do nascimento dela sobre partos emergenciais, partos a jato. Então, eu falei pro meu esposo, olha, só quero passar essa informação para você, pra gente, né, sempre estar preparado para qualquer coisa. Então, ele já sabia o que fazer. Ela foi saindo, assim, devagarzinho, foi muito maravilhoso. E no momento que ela já estava quase finalmente saindo, meu pai veio, apoiou as minhas costas e começou a fazer oração. Começou a orar que não tinha nenhum médico ali, mas o médico dos médicos estava naquele momento, que era Jesus. Foi muito emocionante. E ela saiu super saudável. Nós não temos a nota do Apgar dela, porque não havia nenhum especialista da área da saúde, nenhum médico lá, mas a gente fala que é nota 1000. E foi maravilhoso. Que lindo, emocionante. E que bom que seu pai fez esse registro, né? Ali de última hora, sob emoção, fez esse pequeno registro para a gente ter também como, e especialmente vocês como família, claro, mas dividindo aqui com a gente essa experiência tão bonita. Que lindo. Você já acompanhou algo assim, Priscila? Já tive vários pacientes assim, que nasceu antes da gente, já nasceu antes de eu chegar lá e não dá tempo de ir para o hospital. Isso acontece com frequência quando a gente acompanha muito parto. No gramado, no carro, né, na chegada da maternidade. No carro, sim. Em gramado, não. Isso aí é bem... essa história é bem especial mesmo, eu amei. Mas assim, no carro, na porta do hospital, nós tudo. Assim, teve do ano passado, não, foi desse ano, foi da Pri, segundo parto também. Geralmente, segundo parto é mais rápido. Mas foi assim, Pri, tô com dor. Aí eu falei, tá bom, tô indo, São José, já volto, já vou te ver. Porque ela tinha acabado de começar a ter dor. Aí daqui a pouco o marido dela, Pri, eu acho que vai nascer. Aí mandou, nasceu. Assim. Falei, como assim, gente? Eu na Dutra, voltando. E eu falei, aí fui lá dar socorro. Aí ela foi tomar banho, o bebê nasceu bem. No caso da Juliana, o primeiro parto foram em 3 horas, o segundo parto foi mais rápido 3 ainda. segundos. O segundo parto foi mais rápido ainda. É do corpo da mulher? Ou pode acontecer de um ter sido rápido, outro ter sido demorado? Pode haver alguma intercorrência? Sim, eu acredito muito no multifatorial, sabe? Você olha para Juliana, você vê que ela já tem um desejo natural, né? Isso é uma coisa que facilita muito, porque o parto, a gente fala que acontece entre as orelhas. Então, quando a pessoa já tem uma fé, ela tem a mente dela preparada, a chance disso acontecer é bem maior. Então, todos os partos rápidos que eu acompanhei, a maioria era esse perfil de mulher mesmo, que é mais tranquila, acredita mesmo no parto, sabe? Ela preparou a mente dela. Tanto que isso que ela disse de imaginar o parto, é isso que eu ensino há muito tempo para as minhas pacientes, para alunas de curso de preparo de gestante. Isso é fé. Isso não é nada mais que fé. Existe uma técnica que chama hypnobirthing, que chamam assim nos Estados Unidos, que é essa técnica de visualizar o parto, que é muito famosa lá. Na Europa, dão esse curso no hospital para as pacientes. Então, elas fazem esse curso de imagine seu parto, fale frases positivas sobre o seu parto, declare coisas boas sobre o seu parto. É como se ela estivesse liberando o corpo para trabalhar dentro do que esse corpo faz, né? Como ela diz assim, eu não vou fazer nada para impedir o processo do meu corpo. É isso. Mas tem algo da fala da Juliana que me chamou bastante atenção pelo seu nível de esclarecimento e de compreensão de todo esse universo, quando ela diz
assim: porém, se for necessário uma cesárea, graças a Deus por isso, porque vai ter esse recurso para o nascimento da minha filha. Ou seja, não era também uma mulher que estava focada em única e exclusivamente só se permitir ser mãe, que seu parto só seria um parto de verdade se fosse nas condições ideais. Mas ela contou com essa flexibilidade de, numa dada necessidade, ser possível também considerar uma cesárea, né? Isso faz diferença. E Deus governa o universo por meio de leis. Exato. E assim, ele não criou as leis para ele ficar interferindo nelas. Ele criou a lei para a lei operar. Então, o seu corpo responde aos seus medos. Ah, com certeza. Então, se cria um medo lá, e mesmo que você não trabalhe, mesmo você fala assim, não, agora eu não vou ter medo, mas seu corpo responde à realidade da sua mente, né? Então, no caso dela, ela entregou. Então, o corpo agiu porque a mente e o corpo estavam na mesma sintonia, né? E de novo, né, não se mostrou rígida. Exatamente. É isso que eu quero, mas, né, contar com essa flexibilidade. E parabéns pro Alide, pastor amigo meu, que não teve sangue de barata, né? Porque senão ia ter que cuidar de 5 ali. Ia cuidar da criança, do marido, do pai. Todo mundo desmaiado ali. Todo mundo desmaiado ali. Né? Que bonitinho. Nós mostramos ali algumas fotos, vocês viram essa mamãe linda, grávida, com seus filhos, depois de nascidos também. Sim. Belezinha. Muito obrigada, viu, pela história aí contada, da Juliana, no nascimento do Tarek e da Aimee também. Nomes bonitos, hein? Obrigada, sim. Tarek é um nome árabe, que meu esposo é árabe, e Aimee é um nome francês. Lindos. Muito obrigada, viu? Deus abençoe você e sua família mais e mais. Amém. Amém. Obrigada, Darleide. Um abraço. Que coisa boa. Muito bem. Eu vou voltar ali para o meu cantinho e isso faz a gente pensar nesse momento de oferecer a você também a revista Máquina Humana, esse corpo maravilhoso dado de um criador que pensa em como fazer minuciosamente, até mesmo de um corpo ser capaz de gerar uma vida e expelir essa vida, trazê-la para fora, para os seus braços, como mais um milagre. Todos os dias a gente testemunha um milagre, apesar de não ser todo dia que a gente vê um milagre no gramado dessa maneira, mas foi lindo demais. Vamos conhecer mais sobre o corpo, vamos conhecer mais sobre as nossas necessidades, o que adoece, o que cura, o que restaura. Pede a revista A Máquina Humana agora pelo 0 Operadora 12 21 27 31 21. Você vai receber em casa sem pagar por isso. Nós só queremos que você estude e tenha saúde, tenha vida e vida em abundância. 12 21 27 31 21. E chegou uma interação ali, né? Verdade. O melhor de tudo que essa revista aqui foi feita pelo próprio criador dessa máquina humana. Né? Nossa Deus. Boa. Marielle Silva, até quantas semanas podemos esperar por um parto normal? Que é a ansiedade, preocupação e medo, né, de algumas mães também, Pri. Essa pergunta é muito importante. Hoje no Brasil, as mulheres, quando em gestação de risco habitual, tá? Que ela não tem nenhuma hipertensão, ela não tem diabetes, ela não tem nenhum problema que contraindique ela esperar. Com 41 semanas, a maioria das pacientes vão ser internadas no hospital para fazer uma indução de parto, que é uma indução medicamentosa, tá? Esse é o nosso protocolo hoje no Brasil. Porém, quando a gestante ela tem uma equipe de parto, que é uma equipe atualizada, humanizada, ela pode esperar um pouco mais. Então, até 42 semanas dá para o bebê nascer, mas é um acompanhamento bem mais de perto. A gente fica muito de olho na movimentação do bebê e essa informação é muito importante, porque essa desconexão que a gente tem hoje dessas coisas que eram naturais, da mulher ficar conversando com o bebê, a gente está tão assim corrido que a gente perdeu um pouco isso. O bebê fala com a mãe, o bebê fala com o pai. Então, ela tem um momento que ela vai mexer mais, tem um momento que ela vai mexer menos. Então, quando a gente pensa em tempo de gestação, o nosso fator ouro é ser uma gestação saudável e se esse bebê está mexendo. Então, você sempre vai mexer depois das refeições. Então, se o bebê está com a movimentação, ficou muito quietinho, peraí, vamos comer, vamos sentar, para tudo. Larga o celular, larga tudo, põe a mão na barriga. Porque às vezes o bebê está mais dorminhoco, dá uma chacoalhadinha na barriga. Está mexendo, está tudo bem.
Esse é o nosso padrão ouro, sabe? É o que a gente sempre vai orientando. Observe a movimentação do bebê, porque o bebê fala com a mãe. Então, eu falo assim, gente, conversa bastante com o bebê, pergunta para ele, tá tudo bem aí, filho? Tá tudo bem aí, filha? E é muito legal, porque eu sempre oriento a ler livro, a ler a Bíblia, a cantar sempre uma música, porque essa conexão com o bebê ajuda muito na hora do parto. Eu já tive um parto recente que o bebê não nasceu muito bem. E a gente eu oriento no pré-natal, nessas trocas que a gente tem. Eu falo assim, pai, quando o bebê nascer, chama você pelo nome. Porque a voz do homem, ela é mais grave. O bebê escuta melhor a voz do homem na barriga do que da mãe. Então, eu falo assim, pai, quando o bebê nascer, já fala o nome. Se é Davi, fala, Davi, seja bem-vindo, filho. Ele reconhece, Ele né? vai reconhecer, ele vai, nossa, eu tô no lugar seguro, peraí, vamos respirar. Chama ele para respirar, chama ele para se sentir bem-vindo. Isso quando a gente vê alguns vídeos, né? Sim. A criança tá chorando, daqui a pouco já fica assim. Ela né? reconhece. Tá vindo essa voz. E tá, eu demais conheço. você cantar para a criança na gestação e depois cantar que ela nasce e ela se mexer procurando. Com a Alicia foi extraordinário isso. Cantei uma muito música legal. para ela durante 9 meses. Quando cantava depois, ela Legal. procurava. É muito Mas legal, em relação às semanas, é isso. Então, no caso de precisar nascer antes de 41 semanas, é indicação médica mesmo, tá? Legal. Não dá A pra importância esperar. da interação do mundo exterior com o mundo intrauterino, né? E como depois haverá esse encontro entre pais e filhos. Nós vamos para o intervalo. Lembro mais uma vez, é o tempo de você pedir a revista A Máquina Humana pelo 0 operadora 12 21 27 31 21. Mostra que o Abinal faz tempo que ele quer mostrar que ele está com a revista em Graças a mãos, Isso aqui, ele ó, está lendo, bonita. que ele conhece. Demais, sensacional. Isso, Peça olha. sua, viu? Tá por fora, viu? Se você não pediu ainda. Falta só você. Então peça. 0 operadora 12 21 27 31 21. Vamos lá. Vamos para o intervalo e já voltamos com vocês. Até já. Simbora, estamos de volta por aqui no Entre Família. Ó, quem tá acompanhando a gente aqui, ó, é a irmã Dora, ela que é da Vila da Glória, Maria Ana, Zilmar, Alzira Pereira, Francisca, Antônia Gonçalves, Dona Tereza, ô Dona Tereza, mãe da Márcia, né? Tá acompanhando a gente aí também. É uma galera. A Dora tá na glória. A Dora tá na Glória. Na Vila da Glória tá a Dora. Nome, isso é um hino, né? É, né? É E benção você demais. vai entrar em trabalho de parto agora. Rapaz, vamos ver como que vai sair aqui, né? Você precisa de ajuda? Vamos ver o que vai sair. Eu acho que não vai ser normal isso aí, não. Vai ser. Acho que não vai rolar o normal, não. Isso Não vai ser rolar, não. sobrenatural, Vai Abinal. ser, enfim, vai lá. que dizer, Cavalo né? marinho. Vamos pôr cavalo marinho. Seguinte, ó, nosso momento na prática, mas não é diferente, viu? O na prática, no A caso gente pode fazer aqui uma do na prática- simulação. Eu apoio. Pois é, eu já vi Eu, como amigo do Abinal, apoio esse Apoiado. projeto. muito amigo, né? Agora, eu já vi uns lances que coloca no homem que faz sentir aquelas dores da contração Eles do quase parto. morrem. Quase morre, né? Aquilo foi um experimento para fazê-los ser mais empático com a dor das mulheres. Agora tinha que fazer as Mas mulheres nem aquilo sentirem é- na Mas tem pele. Para. simulador. No carro, a hora que você acelera, você escuta o motor fazendo pá, 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 você sente aquela dor insuportável. Não, e outra, horror. Começa a contrair. tinha que ter um equipamento desse para as mulheres sentir quando os homens estão com gripe também, o que eles sentem. É, que É. ninguém entende E isso. ninguém Dizem entende. que é uma gripe mais grave do que a gripe das mulheres. ô, Comparado, cara. comparado a um parto normal, que uma Isso, gripe tá ali, ó. Faltam alguns recursos. e o motor batendo. Coitado, fale motor batendo. com o ódio das mulheres vindo em cima de vocês. a gente vai ficar aqui, a gente vai ficar aqui Veja no todas estúdio. as mulheres. A gente vai ficar aqui no estúdio até a Darlene avisar que a gente pode sair. Verdade. As mulheres todas Já dando posso tempo lá sair na daqui? porta esperando a gente. Inclusive é minha esposa lá, com um cabo de vassoura aqui. Mas eu vi uma explicação Beijo, viu, outro pra dia todas. de por que os homens se sentem tão mais abatidos Eu frente vi a uma essa. gripe, você viu? Aham. É porque assim, você pode pagar para qualquer tipo de estudo também. Aí foi feito esse estudo para justificar o que falta, por que o homem se ressente mais. Eu não vou contar para você não usar isso como álibi, Abinal. Mas são os hormônios. Você certamente o que leu esqueceu. Não, são os hormônios, lembro. São os hormônios que tem no organismo da mulher, diferente de alguns que os homens têm também, que daí a mulher já consegue balancear, equilibrar um pouco mais as dores, as coisas, do que os homens É em mesmo? algumas É outras que o situações. vírus que ataca é um vírus feminino. Aí derruba mesmo. Aí derruba. Pá, cai. Um vírus vingativo.
Meu marido ia concordar com você, com certeza. Já tenho 2 votos. Pronto, tamo junto, hein? Mitos ou verdades, a gente vai acompanhar por aqui, ó. Vamos começar com esse. Dizem que parto normal sempre deixa sequelas na mulher. Parto normal, sequela. Ó, eu vou chutar não, né? Eu acredito que não. Aí depende também desse lance do parto normal, sequelas. Até a gente tratou de um assunto há algum tempo atrás, acho que foi no ano passado, que era sobre o Quebrando o Silêncio, falando sobre... Violência obstétrica. Isso, violência obstétrica, né? Que tem um procedimento que às vezes no parto normal que é feito uma incisão, né? Um corte ali. A gente chama de pique, né? Uma forma mais simples de dizer, que é um corte mesmo na região da vagina. Que hoje é diferente também, já Na verdade, nunca foi uma coisa boa para a mulher, nunca foi. Mas é uma coisa histórica, que é uma longa história para eu contar para vocês. Certo. Mas é uma questão histórica, assim, de o parto assistido por homens, né? Então, assim, o parto assistido pelo homem, não é que o homem era ruim, né? Como muitas pessoas gostam de levantar essa bandeira, mas é porque eles olhavam a mulher em trabalho de parto, aquela mulher que saiu do ambiente domiciliar, porque até então as mulheres pariam com as parteiras, com mulheres da comunidade, entre mulheres, pessoas da confiança delas. De repente elas tinham que ir para o hospital. No hospital os médicos eram homens, em sua grande maioria. Quando eles viam a mulher... que a gente ama grito de parto, a gente que está acostumada, a gente sabe que aquilo faz parte do processo. Eles viam a mulher com dor, aí eles colocavam elas deitada. Não é fisiológico para um trabalho de parto a mulher ficar deitada, o parto é movimento, o parto a mulher precisa ficar mais verticalizada, porque a gravidade, como a própria Juliana disse, ela faz o bebê descer, então a mulher ficava deitada porque era o que era cômodo para aqueles médicos que estavam aprendendo a lidar com aquele parto das mulheres. Então, eles viam... A cobaia. Praticamente. E eles viam a mulher em trabalho de parto como se elas estivessem sofrendo muito, porque realmente elas saíram do ambiente seguro para elas. Então elas realmente começaram a sofrer. Então elas realmente começaram a querer que aquilo acabasse logo. Não era mais fisiológico. Aí começa, empurra a barriga, corta embaixo, tudo para adiantar o processo. Mas tudo isso trouxe esse grande peso para o parto, que é muito ruim, que é muito doloroso, que é traumatizante, porque aos 40 anos atrás foi o auge dessas violências obstétricas. Então, 50, 40 anos atrás, são as nossas mães, as nossas avós, ainda a minha avó, por exemplo, nasceu os filhos dela com parteira, mas a minha mãe já foi parto cesárea, por quê? Não, quem ia para parto normal era para sofrer violência, para sofrer mutilação, era assim que era visto. Isso é tão delicado, né? Muito. Esse pedaço importante da história, sim, ele fica muito marcado por essa experiência de que seja agora o olhar masculino quem vai descrever a experiência feminina. Uhum. E isso vai aparecer também até em outros estudos com os quais a gente tem contato sobre outros temas da vida, mas eles estão muitas vezes alinhados pela ótica masculina e não pela ótica feminina, ainda que os temas estudados passem pela nossa experiência de mulher. Então, daí a importância de haver cientistas, homens, mulheres, de haver médicos, médicas, de enfermeiros, enfermeiras, para que haja uma interação das experiências. Sim. Mas o olhar masculino, ele perpassa em muito a nossa realidade como um todo, mesmo num universo estritamente feminino. Que interessante é isso. Um olhar masculino depois de décadas ou talvez séculos, onde os universos se separaram de uma maneira brutal. Exato. Então ele não é só um olhar masculino maculado, porque um homem que está junto com uma mulher, pelo menos vai perguntar para ela, né? Exato. É alguém que sofreu uma separação brutal num período assim. Uma alienação, né? Alienação de um do outro. Que vem do desenvolvimento onde a mulher nem ser humano era. Sim. Nem tem ser toda humano. essa questão cultural também, muito né? Pesado. O que eu acredito é que a cura para essa dor das nossas antepassadas é a gente mudar isso a partir de agora. Então, assim, existe uma dor mesmo que elas estão carregando e nós estamos carregando isso no nosso próprio ventre, porque a ciência já comprova isso. Nós carregamos na nossa genética as memórias dos nossos antepassados. Então, por isso que hoje as mulheres têm tanto medo do parto, porque elas também estão carregando a dor das mães, das avós que sofreram muito no parto.
E isso realmente deixa sequela, não é só sequela no corpo, a sequela é na alma, porque são as mulheres que dizem, eu nunca mais, isso é a coisa que mais me dói, é quando a mulher que passa por um parto violento fala, eu nunca mais quero ter filho na minha vida e eu nunca mais vou ter. Mas e não sendo, Abinal, aí a De uma primeira, forma como é que tá geral, a frase assim? A Dizem frase tá que... aqui, ó. Dizem que parto normal sempre deixa sequelas na mulher. Mas É um mito. É um mito. né? Isso É um a mito. gente até trouxe essa questão, que é algo que hoje já não... Veja pela Juliana, né, gente? Mas, E eu verdade. também, meus 2 partos foram normais, e não tem nenhuma sequela, nenhum trauma a falar a respeito da minha experiência. Responde do cordão umbilical. O do cordão umbilical? É. Esse aqui, ó, cordão umbilical enrolado no pescoço, de fato é indicado para Do cesárea. Eu acredito, Pescoço do é feto. do feto, né? Cordão umbilical enrolado no pescoço do feto é indicado para, eu acredito que seja verdade, sim. Pode responder. É por favor. verdade? Estou certo ou estou errado? Está errado. Estou errado, menina. Eu não prestei atenção nessa hora. Você está Ô, errado. meu pai. Você e muitos, infelizmente, muitos profissionais também estão errados, porque isso é uma indicação de cesárea hoje em dia e a gente não se conforma disso. Hoje, no século XXI, com toda a tecnologia que a gente tem, informação, mulheres irem para cesárea por causa de circular de cordão. Inclusive, eu tenho um vídeo no meu Instagram, gente, que ele é incrível. É um parto em casa. O bebê tá com 4 circular de cordão no pescoço, tem mecônio e a mãe simplesmente, o bebê nasce, a mãe faz assim, ó. Ela mesmo desenrola. É sério? Sim, esse vídeo é incrível. Ela mesma desenrola, o bebê põe aqui, o bebê chora, ela limpa, ela dá uma sugada no... O tamanho desse cordão umbilical, porque para sair, né, e depois desenrolar, então ele tem que ser, ele é de fato... Ele é variável, né? Mas é difícil a gente... O cordão curto é raro de acontecer e geralmente quando a gente tem um cordão muito curto, o bebê não sai. Então a gente tem aí um diagnóstico de uma distócia de parto, que é o bebê que não vai nascer, tá? Então isso acontece. Agora, se tiver tamanho para nascer, ele vai nascer, tá? Que a primeira coisa que vem na cabeça Mas é não, isso, o que né? não Vai acontece é asfixiar. isso não acontece, porque o bebê não respira pelo corpo, vamos dizer assim, o oxigênio que ele recebe é pelo cordão umbilical e ele recebe pelo umbigo. Então o cordão enrolado, mesmo que esteja às vezes um pouco mais tenso ali, porque a maioria das vezes ele está enrolado aqui, ele está enrolado na perna. Quando a gente tem um cordão mais longo, ele se enrola e se desenrola na gestação inteira, porque ele é cambalhota dentro da barriga da mãe. Atleta Então não de tem- ginástica rítmica. Exatamente, Não é? ele pula corda, ele faz... Carpado. Então não tem mortes por conta desse fato. Jamais. Mas há o medo, e para Há o evitar qualquer tragédia imaginada, então supõe-se que a cesárea é o único meio. Sim, mas não é uma indicação Porque de o próprio cesárea, tá? processo mecânico de parto não envolve sufocamento. Exatamente. Que interessante. Gente, pensa bem, você acha que Deus ia fazer um cordão dentro da barriga da mulher Vai ser um risco que pra tivesse o poder de estrangular um bebê dentro da barriga, sabe? Eu sempre penso nisso, falo, gente, mas que visão que as pessoas têm da criação. Um Deus que gastou e fala assim, Deus fez o homem. Quando ele foi fazer a mulher, ai meu Deus, ele colocou tanta coisa, tanto detalhe, tanta beleza, Eu quero, tanto... dizer que eu já Fala te que é amo, tá? verdade, hein? Ai, Mas é linda, 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 linda. Não é? Isso aí, Uma fala que Sim. vai ao que é a realidade de quem crê em é Deus. verdade. Ó, é possível tomar anestesia durante o trabalho de parto normal? Eu acredito que sim, mas não aquela anestesia para não sentir nada de dor, mas para aliviar um pouquinho e ela conseguir continuar fazendo forças, né? Não sei, eu acho que é isso. Doutora, por favor. ele ficou olhando pra mim. Eu falei, É não, porque ele verdadeiro sabe que ou você já errado? falou sobre isso hoje. Mas vamos só corrigir um termo, tá? Aí tá escrito, é possível tomar anestesia durante, a gente chama analgesia de parto, tá? Porque a anestesia geralmente é a hack que a gente pode usar ali no parto. Nós chamamos analgesia de parto e ela pode sim ser usada. A gente pode só ajustar o termo anestesia para analgesia e eu acho a analgesia de parto uma bênção para a mulher. A gente tem só uma questão que a gente evita fazer essa analgesia muito no começo do trabalho de parto. O ideal é que esteja uma fase ativa. Que fase ativa é o quê? Contração a cada 3 minutos e pelo menos 5, 6 centímetros de dilatação.
Então, um pouquinho para mais é melhor. Porque como relaxa muito, que daí a mulher não vai mais sentir muito, ela acaba dando uma relaxada, daí ela não quer mais se movimentar. Então, às vezes, um trabalho de parto que estava evoluindo, acaba dando uma retardada ali, uma diminuída. E sempre pensar, tá, gente? Toda intervenção, ela é uma intervenção. Então, ela tem sempre um risco e o benefício. Então, eu sempre oriento as minhas pacientes a se prepararem para um parto natural. Tá? Que é o parto sem intervenção nenhuma. E eu falo assim, vamos lá, precisa de alguma coisa? A gente vai sempre do menos invasivo para o mais invasivo. No parto, prática do dia a dia, o que é menos invasivo? Chuveiro, fica 2 horas, 3 horas no chuveiro, não tem problema. A gente escuta o coração lá. Banheira, massagem, óleos essenciais, até às vezes medicação que ajuda a aliviar um pouco a dor, a gente tenta o menos invasivo. Ah, não melhorou, tá muito desconfortável para mim. Analgesia de parto. Fez analgesia de parto, não tá bom, a experiência não é legal, a gente, por última opção, sempre tem a cesariana, tá? Então, eu sempre ensino eles assim que ela sempre tem poder de decisão. Ela não é uma refém do parto, ela não é uma pessoa assim que tem uma arma na cabeça dela, não, você vai parir sim, não é isso. Então assim, ela sempre tem uma opção, então eu ensino um caminho para elas. E se por algum motivo ela quiser pular para cesariana, elas sabem disso. As minhas pacientes, se vocês lerem os meus depoimentos dela, elas sabem que eu seguro na mão delas, independente do que elas escolherem. Então assim, é junto até o fim. Isso aí. É até o fim. Que legal. Verdade. Lindo. Parto normal é mais doloroso que cesárea. Acredito que é mais dolorido, né, que cesárea. Eu acredito que nesse momento do esforço tal, sim, mas de recuperação acredito que a cesárea é bem mais complicado, né, por conta da abertura de várias camadas, o corte, né, várias camadas de pele. São ali. 7 camadas. São 7 camadas, né? E aí eu respondo, aí vem pra mim, né? Aí quem que tem que estar aqui, ó? Até parece que ele está fazendo uma prova, um teste. Não, Nem eu, nem o Aleite estamos sendo forçados a responder, só você, né? Só eu, né? E milhões colega. de pessoas lá acompanhando agora em casa também. pra isso É o médico de nós. É verdade. Deixa eu ver aqui, Quem é o peraí, deixa eu ler Leonardo de da novo. Vinci? Parto normal é O mais especialista. Especialista. Do YouTube. Sempre tem alguém que sabe tudo, né? É o chat GPT não deu ambulante. tempo de eu olhar no YouTube. Mas ele não esses espera aqui. saber, não. Nem sempre tudo que ele faz, ele tá sabendo, né? Mas Não tá sabendo. Ele sabe. é corajoso. Vai assim. Se ele falar, vamos pra lua, a gente... Ah, eu sou assim ué. também. Não, eu dou um jeito. Eu consigo, eu faço um foguete, vambora. E aí, doutora? Parto normal é mais dolorido que cesárea? Isso é bem Relativo. relativo. Algumas verdades são absolutas, mas essa não é. Por exemplo, o parto da Juliana foi muito menos dolorido. Em nenhum momento ela falou de dor. Não. Em nenhum momento. Não. Tanto que uma coisa que eu ensino aos pacientes é não chamar a contração de dor, chamar de contração. verdade. A contração tá forte, a contração tá fraca. Porque você já tira um peso daquilo que você fala virar, porque você chama de dor, é dor, gente. Dor, é uma coisa ruim. Então, se Ela você chamou chama... de cólica. a Isso, Juliana. é ótimo. Cólica é um ótimo nome para você chamar, porque quem tem cólica, às vezes tem gente que vai ter cólica, vai ser uma dor, vai precisar tomar remédio. E tem gente que tem cólica. Agora, Pri, há que se considerar que, assim, um processo de parto, de modo geral, né? Tem as particularidades, tem um indivíduo e tal. Mas tem lá o seu nível de dor e vai chegar a um fim. Mas também tem um processo do pós-operatório, no caso de uma cesárea, que pode ser também doloroso. Então, vai depender de fato, né? É por isso que é uma pergunta um pouco difícil de responder, porque tem mulheres que têm um pós de cesariana super tranquilo. E eu já vi muitas mulheres assim terem complicações da cesárea, de demorarem para voltar a conseguir andar, assim, porque cada corpo responde de um jeito. E tanto o pós-parto da cesárea é assim, quanto o parto normal é assim, porque ele é multifatorial, ele depende do emocional, do espiritual, do corpo, do bebê, das contrações, do ambiente que ela tá, da equipe que está assistindo. Então, olha como é complexo. E por falar em complexidade, a mãe de uma amiga estava fazendo massagens e a massoterapeuta diz assim, você fez cesárea? Aham. Porque dá para sentir que seu corpo tem uma rigidez aqui que parece de uma cicatriz, e começou a contar uma história. Gente do céu, o corpo registra uma grande cicatriz que foi aberta que ficou, né, de uma barriga aberta para o nascimento de uma criança. Esse corpo mantém essa mensagem ad eterno, né? Interessante. Verdade. Muito legal. Tem mais 2 aqui pra gente fechar. Exercícios físicos aceleram o trabalho de parto. Acredito que sim, verdade, né? Tanto é que como você comentou um pouco antes, né?
Não é parada, é bom estar se movimentando, aquela questão toda, né, para ajudar. É só a gente pensar nas nossas avós, né, gente? As nossas avós, elas tinham... Minha avó teve 11. Ela batia a roupa na beira do rio. Então, assim, qual é o perfil das mulheres hoje? As mulheres estão no mercado de trabalho, elas estão atrás do computador, elas não têm mais aquela vida ativa que as mulheres de antigamente. Então, assim, as pacientes, eu convoco elas. Tem que fazer atividade física. Pelo menos nem que seja só uma caminhada, mas assim, fazer academia, fazer caminhada. Gente, geralmente as pacientes que são ativas, os partos evoluem muito mais rápido. Olha, muito e mais aqui eu acho rápido. importante Não a tem gente nem falar. comparação. Eu acho que não é que o exercício físico acelera o trabalho de parto. A apatia, o sedentarismo atrasa. Não, com Porque certeza. seres humanos se mexem. Então essa vida sedentária é uma vida desumana. Ela é anti-humana. Então a gente fala assim, olha, se eu fizer isso, minha vida vai ficar melhor. Não, sua vida vai ser uma vida. É esse tipo de comportamento que a gente está fazendo que diminui o tamanho da vida. Então, eu vou fazer isso que fica melhor. Não, se você não fizer, fica pior. E no Segue o trabalho de ciclo parto a gente normal, vê né? isso bem claro. claramente. Cacá, assim. chega o boleto, né? Todo parto normal é humanizado. Ah, Aqui, eu acredito que não, porque você tinha comentado, ó, nessa parte eu prestei atenção. Vamos ver se prestei mesmo, né? Vamos Porque esclarecer pode. qual o conceito de humanizado, né? Até para esclarecer. Não, aí fica com ela. Não, é ela. Não. Chat GPT. Peraí, deixa eu ver aqui. Você se viu agora numa situação Oxe, difícil, né? eu ia falar da minha forma aqui, que podia ser, olha. Aí você parou. Negócio muito complicado. Não, perguntar pra ela, né? Pri, O parto humanizado, basicamente, é uma assistência à mulher, né, e à sua família que respeita a autonomia dela. Então, onde ela tem direito de escolha, onde ela não é forçada nem violentada durante o seu trabalho de parto, seja ele parto normal ou numa cesariana. então uma cesariana pode ser humanizado também. Com certeza. Obviamente, né? O pessoal da Tá humanização... dizendo que alguma coisa está muito errada. Não é? Eu também Parece que acho. tá- Eu, É. particularmente, eu não gosto muito desse tema, desse Sim. nome, porque eu acho assim, gente, mas... E o por outro que é o a quê? gente... Desumano? É um Porque relacionado ao absurdo. humano não é humanizado? É isso que é meio absurdo, né? Você pensar assim, nossa, a gente teve que criar um termo para as pessoas tratarem a outra pessoa como um ser humano. Pensa assim, você está em trabalho de parto, a mulher em trabalho de parto aí está super vulnerável, super. Se não tiver um acompanhante preparado, com o plano de parto bem feito, ela vai sofrer violência. Então, assim, se você não se prepara, se você não tem plano de parto, se você não tem um bom acompanhante de parto, a chance de você sofrer uma violência é muito maior. Então, a referência de parto humanizado, eu acho meio absurdo por isso. Porque, gente, todo mundo tem que ser humano um com o outro. Você não ia querer que tratassem a sua filha de forma... Desumanizada. A minha filha, ela está escutando essas histórias de parto aí já faz muito tempo. Ela pergunta, mãe, e aí? Nasceu? Ah, não, filha, foi pra cesárea, mas por quê? Então, assim, ela já está sendo criada num ambiente onde ela sabe que as mulheres conseguem parir. Eu acredito que quando ela casar, ela tiver os filhos dela, ela vai desejar um parto normal. Agora, se vai ser, eu não sei. Até porque esse tema já é natural entre vocês nos diálogos. Mas eu nas posso dizer uma coisa para você, assim, que é o que eu acredito, porque é o que eu tenho vivido? Essa questão de humanização do parto, para mim, tem muito a ver com um propósito, sabe? Com uma reforma, porque agora tá uma grande onda de reforma obstétrica no Brasil. Vamos fazer... E assim, o Brasil já tem leis que protegem as mulheres, mas elas não funcionam. Então, assim, o que Deus falou comigo sobre isso, que a reforma obstétrica, ela precisa vir do coração das pessoas. As pessoas estão muito más, sabe? Ser humanizadas e ter contato com o amor que tem envolvido na experiência de viver, né? Josemara Maia, nossa repórter e jornalista, ela está em Mogi das Cruzes. Estou daqui curiosa para saber o que ela vai trazer hoje no Mais Info Especial. Eu digo especial porque já estamos, assim, na caminhada aqui do programa há um tempo e só agora ela aparece. Josemara, conta pra gente, o que você tá? Eu pensei que você estivesse numa maternidade, mas parece que você tá numa escola, um parque, o que é? Isso aí! Boa tarde, Darleide. Boa tarde, vocês aí de casa. Estou no Colégio Adventista de Mogi das Cruzes para mostrar para vocês aí de casa uma ação mega impactante a respeito da adultização. Para você ter uma ideia, imagina chegar numa loja e encontrar crianças sendo vendidas como produtos. Impactante, né? Choca bastante. Pois bem, essa é a proposta da ação aqui no colégio, mostrar para os pais cuidarem
monitorem bastante antes de publicar qualquer coisa dos filhos. Até porque qualquer tipo de imagem pode, querendo ou não, ter um impacto negativo para quem está ali acompanhando, vendo, publicando, curtindo aquele conteúdo. Eu já aproveito para conversar aqui com o diretor do colégio, Marcelo. Eu quero que você explique para a gente, Marcelo, como está sendo organizada essa exposição. Muito bem, nós convidamos alunos e pais, o público, para conhecer essa exposição, e eles começam ali. Nós temos um panorama do que é esse mundo terrível, trazendo estatísticas, números do que é essa questão do abuso infantil na internet e tudo mais. E aí nós temos 2 ambientes que é apenas para adultos, que é realmente um conteúdo muito denso. Nós pesquisando isso, entendemos que era importante mostrar para os pais, para chocar, porque às vezes a gente pensa que está muito longe da gente o problema. E aí mostramos para os pais que através de vídeos simples, as pessoas estão pegando esse material e comercializando inclusive. Então esse ambiente aqui, nós fizemos questão de expor prints de vídeos, de comentários de predadores, pedófilos, né, códigos que eles utilizam para se comunicar na internet. Depois nós temos aqui uma representação do que acontece, na verdade, no dia a dia, que são diversas casas que estão alimentando esses predadores. Então, vídeos simples, às vezes até de rotina, a mãe mostrando a criança na rotina do dia a dia, ou a própria criança num outro ambiente, se filmando, fazendo algum tipo de selfie, e aí os predadores compartilhando isso nas redes sociais. A gente estava até conversando sobre isso, que eram vídeos engraçados, fofinhos, mas isso é o nosso olhar, né? Ao olhar de uma outra pessoa que tem má intenção, realmente é algo complicado que não deveria ser postado pelos pais. Exatamente, e é isso que está assustando. Os pais estão vindo aqui e eles falam assim: olha, eu já tinha uma certa proteção, às vezes meu filho não tem rede social e tal, mas assim, eu posto alguma coisa que está acontecendo na minha casa e tal, e eu não tinha noção que tudo isso pode estar sendo usado, comercializado na internet. Aí nós temos aqui, inclusive, uma outra cabine que o pai pode fazer uma imersão real de como tão facilmente ele consegue acessar esses vídeos e ver esses comentários, porque através dos comentários, inclusive, é que eles levam para outros sites, para outras plataformas, para poder comercializar, inclusive, ou fazer troca dessas imagens. E aí por isso que nós trouxemos também a loja. A loja com crianças de venda, isso? Exatamente. Então, é um comércio que existe mesmo. A gente sabe que existe o tradicional, que é o tráfico de crianças, mas não é só isso. Às vezes, nós mesmos, pais, familiares, estamos produzindo um conteúdo para esses predadores que estão explorando essas crianças. Então, é uma simbologia aqui do que acontece de fato, e às vezes crianças com roupas, né, mais curtas ou mais sensuais, mais adultas, estão sendo utilizadas por esses predadores. E pasme, a gente acha que está só aqui no nosso Instagram aqui do Brasil ou no YouTube, e quando a gente vai ver, tem outras redes em outros países com imagens, e aí livre para comentários, e aí é que tudo acontece. E muitas vezes, em relação à monetização, coloca o vídeo, vai render uma renda extra e, na verdade, acaba rendendo conteúdo para quem não deveria ter esse tipo de conteúdo. Exatamente. E o Brasil, inclusive, é um dos maiores produtores desses vídeos. Hoje já existe mais de 1 milhão de pessoas cadastradas em grupos, nesses grupos de Telegrams e outros, compartilhando esse tipo de material. E é assustador, porque eles reúnem kits. Então, eles falam assim, 3 mil vídeos por R$50 e assim por diante. Vão vendendo. Mas temos mais uma estação, um ambiente aqui, né, da exposição. O que é esses notebooks com vídeos, Marcelo? Exatamente. Nós trouxemos aqui matérias, influencers, falando o que acontece e como acontece. Então, mostrar para o pai realmente todos os detalhes. Olha só o que você está podendo produzir para esses predadores. Como que você pode se livrar disso? E aí explorando bastante essa área da exploração, o que está acontecendo nas redes sociais, o cuidado que o pai pode ter para poder não expor seus filhos também. Aí ele acompanha, assiste o vídeo, percebe, tem um pouquinho mais de conscientização, pensar 2 vezes antes de publicar. Inclusive, você até comentou comigo que temos a Maitê, ela é protagonista do filme A Minha Vida Não É um Jogo, A Vida no Jogo. Isso, do Feliz 7 Plays, isso. Maitê, conta um pouquinho pra gente como que é participar e produzir, estar à frente de ações como essas, no qual traz um pouco mais de segurança para os jovens, para as crianças e adolescentes. Eu acho que é gratificante, de alguma forma, a gente fazer parte de uma mudança tão grande que está vindo, que está chegando. Eu acho que a gente
ter espaço para poder falar desse assunto, que é uma coisa que acontece há tanto tempo, só que só não era falado e agora está sendo. Eventos como esse, séries com essa temática, filmes com essa temática, finalmente é um espaço aberto para que a gente possa falar, para que a gente tenha essa voz. Então eu me sinto muito grata, me sinto muito feliz de ser parte de algo que pode de fato transformar a vida das pessoas. Incrível. E, gente, obrigada, viu? Aqui no finalzinho tem um meio do qual os pais podem ver como denunciar, receber apoio, cuidados na hora de publicar. Inclusive, a gente tem uma mãezinha aqui com a gente. Ela está acompanhando e passou por toda essa exposição. O que você vai levar de aprendizado com tudo que você aprendeu aqui? Poxa, é muito duro ver a realidade. Embora a gente saiba, né? A gente tenha consciência, mas é muito mais do que a gente já imagina, sabe? Tem coisas que a gente vê que chega, né, vem água nos olhos, assim, vontade de chorar, nojo, assim, sabe? Porque não parece ser tão horrível como é, né? Como a gente tá vendo aqui. Muito obrigada. É importante a gente ficar atento. E aqui conto também com advogados para instruir bem os pais. E olha, gente, fica um lembrete. Muitas vezes a gente posta ali na segurança de que nada vai acontecer de ruim, mas é importante ressaltar que o perigo pode estar a um clique de distância. É bom ficar sempre em alerta. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Josemara. Parabéns à Escola Adventista de Mogi das Cruzes. Estamos todos unidos, televisão, igreja, escolas, comunidade, nos unindo em torno desta necessidade de nós pensarmos mais profundamente, com maior responsabilidade, sobre o acesso que as crianças e os adolescentes têm a um universo que esconde muito crime. E nós precisamos, é nosso dever protegê-los. Para saber mais, nós temos um material incrível feito por uma série de profissionais que se reuniram e escreveram artigos que são de suma importância na tomada de consciência. Quebrandosilencio.org, que é esse trabalho que a Igreja Adventista faz anualmente e este ano dando atenção para a violência digital. Quebrandosilencio.org para saber mais. Nós vamos para o intervalo, na volta nós temos as suas perguntas e mais respostas com a convidada de hoje, a especialista Priscila. Até já. Estamos de volta aqui num programa que correu, tem muita coisa hoje. Hoje foi assim, deu até uma contração aqui. Então vamos de perguntas. Você que tem curiosidades ainda sobre o assunto, Gisele Lemos, como lidar com as pessoas que ficam falando pra gente marcar a cesárea? Eu quero um parto a jato. Tudo bem, Gisele? Bom, geralmente é o que eu falo para as minhas pacientes, né? Porque isso é muito comum, é a cultura do nosso país, né? Marca cesárea que é mais seguro. Se for uma pessoa que é muito próxima de você, né? Sua mãe, alguém que você não pode se afastar, ter uma conversa muito franca com a pessoa. E para pessoas assim aleatórias que vêm do nada para falar esse tipo de coisa, eu acho que você tem que cortar educadamente mesmo, sabe? Assim, olha, se você não tem nada de bom para falar, por favor, não me fale nada, porque não ajuda. Então, assim, é ruim você ser grosseira com alguém, né? Mas eu vejo é um desejo das pessoas de ajudarem, né, com essa ideia de que isso é uma coisa boa para ela. Olha, as minhas pacientes, tenho várias que chegam, a minha família inteira não quer que eu tenha parto normal. Isso é muito comum. Então, assim, eu falo para ela, eu falo assim, de quem der para você ficar um pouco mais distante, fique, mas as pessoas que não tem como, tenha conversa sincera com essas pessoas. Eu vou mandar um e-mail. E é isso. Manda um e-mail. Hoje em dia ninguém vê legal e-mail. Que você tá falando, manda um e-mail para mim. Você pode mandar isso por e-mail? Então não é para ela falar o que ela quer falar por e-mail. Começa a falar assim, super interessante, só que manda escreve um texto, manda um e-mail para mim. Gostei dessa técnica. Eu vou avaliar. Eu vou avaliar seu e-mail. Manda o artigo científico para mim. Manda para mim. Quando a pessoa entra por aqui e sai por aqui, você tem que entrar por aqui e sair por aqui. Adorei. Entrou por aqui e sai por aqui. E a Alessi? A Alessi diz assim, tive 2 partos normais dos meus filhos, Arthur e Manuela, que hoje tem 16 e 12 anos. Era o meu desejo e, graças a Deus, deu tudo certo. Minha médica me apoiou e aguardamos o momento em que eu entrasse em trabalho de parto. Mas sei que sou uma exceção entre minhas amigas que sempre dizem que cesariana é que é normal. Meus partos foram tranquilos. Arthur nasceu justamente no dia do aniversário do meu marido, o maior presente de aniversário que eu poderia dar a ele, presente que, na verdade, o Senhor nos deu. Uma experiência boa da Alessi. Obrigada e parabéns. Que Deus abençoe você e sua família. Mais uma interação para cá. Vamos que vamos. Alguém que viveu ali a sua experiência. Agora a Lu Cruz. Lu Cruz, Cascavel.
Meu primeiro filho nasceu de uma cesárea e minha segunda filha de um parto normal. Eu me preparei para o parto normal, fiz curso e contratei uma doula. Mas no dia do nascimento da minha filha, após ter chegado ao hospital, no SUS, demoraram para me internar e quando finalmente cheguei ao quarto, em menos de 10 minutos ela nasceu. Olha só. A médica estava atendendo outra gestante, senti uma contração muito forte e na segunda, minha filha nasceu tão rápido que acabou caindo no chão. Ai. No momento eu estava em pé e não consegui subir na maca. Graças a Deus não aconteceu nada com ela. Hoje minha filha está com 2 meses. Foi rápido, foi há pouco tempo. Pelo susto, se pudesse voltar atrás, optaria novamente pela cesárea. Uau. Eu acho que o que daria para comentar é, primeiro, que a gente sente muito, né, por ter acontecido isso com ela, porque não é para ninguém ficar desassistida. Não. Né? Por isso que eu falo, gente, se você não pode ter uma equipe, tenha pelo menos uma doula, sabe? A doula é maravilhosa e ela eu falo assim, que da equipe de parto, ela é que é mais acessível. Inclusive tem um projeto maravilhoso no Brasil que chama Doula Solidária, que elas atendem mulheres por valores acessíveis no SUS. Então, essa mulher, por exemplo, se ela tivesse alguém com ela preparado, essa pessoa teria pegado o bebê. Apesar de ela ter contratado a doula, mas o que parece ela não estava junto. Não, pelo menos ela não acredito que estava, porque a gente não tem como saber o que estava acontecendo lá, assim, Sim. em todos os cenários, né? Mas é uma coisa que causou um pânico, né? Um estresse. uma situação... nunca, por mais que seja uma, assim, deu tudo certo, a lembrança vai ser de uma coisa traumatizante. É um momento extraordinário O da susto. vida. Só de ela citar que o bebê caiu. Sabe o que ela podia ter feito? Assim, se tivesse alguém para orientar, ela podia ter sentado no chão, põe um pano, pega o lençol da cama, põe no chão. Eu já tive vários pacientes com parto no chão. E é uma coisa que a gente... Não tem problema nenhum. Tendo um pano limpo, ela senta no chão. Gente, as mulheres parem no rio, na praia. Parto não é estéril. Isso é uma coisa que as pessoas têm na cabeça. Porque tem que estar tudo limpo. Não. Parto não é estéril, bebê não é estéril, a mulher não está estéril, não é uma cirurgia. Então, a contaminação, ela vai acontecer. Por isso que a gente... eu falo que eu tenho um amor especial pelo parto domiciliar por isso. Porque o parto domiciliar, a criança, todo mundo... Eu acho que vocês já devem ter falado sobre microbiota aqui, né? Porque vocês falam bastante sobre essa questão da saúde. A criança que nasce de parto normal, ela se contamina com a microbiota materna. Quando você tem um bebê no hospital, o seu bebê vai se contaminar com a microbiota do hospital. Se é uma cirurgia, ele vai nascer no ambiente estéril e vai se contaminar com as bactérias hospitalares. Não são bactérias familiares que vão gerar um bom sistema imunológico. Então, quando a gente fala de via de parto, essas coisas assustam as pessoas. Agora, só um reforço, Pri, uma última perguntinha aqui, que eu acho que retoma o que você disse no outro momento, que é da Lúcia. Meu bebê nasceu roxinho, disseram que foi porque estava com o cordão enrolado. Na época acreditei, mas até hoje ainda não tenho a resposta. Seria? Não, todo bebê nasce roxo. Essa é uma história muito contada. Nossa, ainda bem, até em cesárea, assim, mal indicadas. Nossa, ainda bem que a gente fez seu parto, porque o bebê tá roxo. Então, assim, todo bebê nasce roxo, todo. Então, conforme ele vai respirar, ele vai corando, ele vai ficando rosinha. Então, a gente espera que o bebê nasceu, ele chore. Nem todos vão chorar, mas a maioria vão... Porque quando o ar entra, ele é gelado, ele abre e dói. A respiração do bebê, primeira dói. É dolorida para ele. Então, ele chora. Então, ele já vai corando. Começou a troca de oxigênio, que é dele, ele vai começar a corar. Então, todo bebê nasce roxo. Alguns mais roxo, outros menos roxo, mas todos nascem roxo. Ponto. Obstetrícia com Propósito é o Instagram, onde você pode encontrá-la nas redes sociais. Obrigado, viu, Pri, por estar com a gente. Foi um prazer. Agora. Siga agora aí, viu, pastor? Quando Deus fez Adão, ele não criou de forma igual todo o resto da criação. Isso é muito importante pra gente. Reflita sobre isso sempre que você puder. Até este momento, toda a criação é falada e a criação existe em um ato. Haja, ouve. Haja, ouve. Haja, ouve. Quando chega no ser humano, não há mais atos, há só processos. Toda a criação é processual. Deus cria primeiro o pó da terra e depois Deus tira algo de dentro dele para que esteja dentro de Adão. O fôlego de vida. Só nisso já é um processo. Próximo processo é Deus criou em Adão a consciência de que ele só seria um ser humano completo se tivesse um outro ser humano que o complementasse. E ele tem então
Primeiro pó da terra, depois algo de dentro de Deus que age dentro de nós, uma transmissão e um desenvolvimento de uma consciência, e depois ele cria Eva em outro propósito, em outro processo, no mesmo propósito. De onde Eva estava materialmente, Deus tira do lado de Adão, ou seja, está contando comigo? Deus tira a vida de Adão de dentro dele. Tira a vida de Eva de dentro de Adão. Portanto, toda vez que um homem se une a sua mulher, ele está se reunindo à sua mulher, porque eles já existiam em si, e agora Deus os cria para se verem. E eles se verem, e o osso dos ossos e carne da carne, e agora ela vive. E como foi que Deus criou os primeiros seres humanos depois de Adão e Eva? Tirando Caim e Abel de dentro de Eva. Ou seja, todo o processo de criação é um saindo de dentro do outro. Todo o processo. Deus quis que fosse assim para que a linha não se quebrasse. Mas é importante que neste momento você prestasse atenção em uma coisa. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Quando Eva peca, o que ela está esperando não é um parto dolorido. Quando Adão peca, o que ele está esperando não é um casamento e um trabalho chato. Quando Eva peca, o que ela está esperando é morte, e é exatamente isso que é a expectativa. Então Deus chega e fala assim: você terá filhos. A notícia, você terá filhos, para quem está numa expectativa de morte, ela é radicalmente alegre. Radicalmente. E é importante que você saiba de uma coisa: quando Deus está dizendo em dor dar à luz a filhos, Ele não está amaldiçoando e nem está condicionando um parto a ser dolorido. Ele está dizendo que o processo de reprodução da vida agora existe em luta, em batalha. E a gente agora luta pela vida. E a gente luta pela vida para comer e luta pela vida dos filhos. Isso deve ser muito importante para você e para mim, porque é a luta primeira de todos os seres humanos. Todo ser humano tem que ter uma causa primeira: outro ser humano. Ele é prioridade absoluta desde o momento em que ele é planejado até o momento em que ele diz: pai, estou indo para casa, estou indo embora. Mas ele tem que ser prioridade absoluta. E isso deve ser em todos os processos, de um parto, uma educação, a vida, a dedicação. Seres humanos assim. Deus priorizou você para você priorizar outros seres humanos. Amém. Obrigado, pastor. E obrigado você, Anjo da Esperança, que tem feito a diferença para que mais um programa como esse tivesse acontecido. Deus te abençoe. Obrigado. Amanhã estamos de volta, hein? Se Deus quiser. Abraço, beijo no coração. Queridos. Tchau.